Oi crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para contarmos mais uma história bíblica e fazermos uma devocional. Vamos lá? Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler a história de Sansão e Dalila. Vamos lá? Os filisteus. Um povo guerreiro e forte viviam a oeste de Israel, na planície ao lado do grande mar Mediterrâneo. Eles enviaram seus exércitos para as montanhas de Israel e tomaram todo o território, desarmando os israelitas para que não pudessem lutar contra eles. Além disso, destruíram todas as plantações, para que o povo de Israel passasse fome. Então, os israelitas oraram ao Senhor pedindo ajuda, e ele ouviu as suas preces. Nas terras da tribo de Dan, que ficavam próximas à terra dos filisteus, vivia um homem chamado Manoá. Um dia, um anjo apareceu para sua esposa e lhe disse: "Você terá um filho que, quando crescer, salvará Israel dos filisteus. Mas seu filho nunca deverá beber vinho ou qualquer outra bebida forte enquanto viver. Além disso, o cabelo dele nunca deverá ser cortado. Tudo isso porque ele será um nazireu, um escolhido para viver uma aliança com o Senhor." Depois de algum tempo, a criança nasceu, como o anjo havia anunciado, e foi chamada de Sansão. Ele estava predestinado a ser extremamente forte. Olha lá, ele era só uma criança que estava empurrando uma pedra enorme. Não foi um general que levava o seu povo para a guerra, mas fez muito para libertar os israelitas. Tudo com as próprias mãos, contando apenas com a sua força e sem qualquer ajuda de outras pessoas. Quando Sansão se tornou um homem, ele foi até Timnat, um lugar na terra dos filisteus. Lá encontrou uma jovem filisteia de quem gostou muito e com quem se casou. Mas, dias depois, a moça foi morta pelos próprios filisteus após um conflito. Algum tempo depois, ele conheceu outra filisteia, por quem também se apaixonou. E o seu nome era Dalila. Quando souberam disso, os governantes filisteus disseram a Dalila: "Descubra o que faz Sansão ser tão forte e depois nos diga. Se você nos ajudar a tirar o poder dele, nós lhe daremos uma grande quantia em dinheiro." Dalila concordou e perguntou a Sansão se sua força podia ser contida por alguma coisa. Ele lhe disse: "Se eles me amarrarem com 7 ramos verdes de uma árvore, eu perderei minha força." Os filisteus entregaram para Dalila 7 ramos verdes, com os quais ela amarrou Sansão, enquanto ele dormia. Então ela gritou: "Acorde, os filisteus estão chegando para lutar contra você." Quando ele se levantou, arrebentou facilmente os ramos e foi embora. Alguns dias depois, Dalila tentou novamente descobrir o segredo de Sansão. Ela lhe disse: "Você está zombando de mim. Diga-me com sinceridade se existe alguma coisa com que você pode ser amarrado." E Sansão lhe respondeu: "Se me amarrar com cordas novas que nunca tenham sido usadas, não poderei fugir." Quando Sansão estava dormindo, Dalila o amarrou com cordas novas. Então, como antes, ela gritou: "Acorde, Sansão! Os filisteus estão aqui!" No entanto, quando ele se levantou, arrebentou todas as cordas como se elas fossem apenas um fio, com a maior facilidade. Depois dessas tentativas, Dalila já estava desesperada para saber o segredo da força de Sansão. Mais uma vez, ela lhe pediu que contasse seu segredo. Então, Sansão lhe disse: "Está vendo meus cabelos? Se você os tecer no tear como se fossem linhas em um pedaço de pano, eu ficarei fraco." Mais tarde, enquanto Sansão dormia, Dalila teceu os cabelos dele no tear e os fixou na moldura da tecelagem. E quando ele acordou, arrancou a moldura da tecelagem, pois estava mais forte do que antes. Dalila ficou horrorizada e lhe perguntou: "Por que você diz que me ama e me engana, e não quer me dizer qual é o seu segredo?" Dalila importunava Sansão todos os dias, até que ele finalmente se rendeu e lhe contou o verdadeiro significado da sua força.
Eu sou um nazireu. Por causa de um voto com o Senhor, não posso beber vinho nem cortar meus cabelos. Se eu deixar que cortem meu cabelo, o Senhor me abandonará. Perderei toda a minha força e me tornarei um homem qualquer. Dalila sabia que, enfim, havia descoberto a verdade. Ela então disse aos governantes filisteus: venham logo, vocês terão finalmente Sansão. Agora tenho a certeza de que ele me disse a verdade. Dalila fez com que Sansão adormecesse nos joelhos dela, e enquanto ele dormia, cortou todo o seu cabelo. Assim que terminou, ela gritou: levante-se, Sansão! Os filisteus estão vindo atrás de nós. Sansão acordou esperando encontrar-se tão forte quanto antes. Mal sabia ele que sua aliança com o Senhor havia sido quebrada e que Deus o havia abandonado. Ele estava fraco, havia se tornado um homem comum, indefeso nas mãos dos inimigos. Os filisteus facilmente o fizeram prisioneiro, deixaram-no cego, acorrentaram-no e o levaram para a prisão de Gaza. Lá, teve que trabalhar em um pesado moinho de grãos, como se fosse um animal de carga. Mas enquanto Sansão estava na prisão, seu cabelo cresceu novamente. E com isso, o israelita recuperou sua força, renovando seu voto com o Senhor. Um dia, uma grande festa foi realizada pelos filisteus no templo do seu Deus. O local estava cheio de pessoas até no teto. E também estava repleto com mais de 3.000 homens e mulheres. Eles trouxeram Sansão para se divertir à sua custa. Preso entre as duas colunas centrais do templo, Sansão orava para que o Deus de Israel lhe devolvesse sua força e ele pudesse se vingar de seus inimigos. Em seguida, Sansão segurou as colinas com o braço e disse: deixe-me morrer com os filisteus. Então curvou-se para a frente com toda a sua força e empurrou os pilares, derrubando assim o telhado do templo. Naquele dia, ele matou mais filisteus do que tinha matado durante toda a sua vida. Quando o povo da tribo de Sansão chegou, encontrou-o morto e o levou de volta para sua terra, onde foi enterrado. Fim. Muito impressionante a história de Sansão, não é, crianças? Eu acho que é uma história que talvez a maioria de vocês conheça. E essa história de Sansão nos ensina muita coisa, porque nós vemos um homem que desde antes de nascer tinha sido escolhido por Deus para fazer um grande trabalho, que era o trabalho de libertar o povo dele dos filisteus. Que nem vocês viram, né? Ele tinha um voto de Nazireu, que era um voto de consagração ao Senhor, de separação, de dedicação. Ou seja, a vida dele era para ser toda de Deus, desde que ele nasceu até a morte dele. Então ele não podia cortar o cabelo, nem beber vinho ou bebida forte, e nem tocar em qualquer ser que estivesse morto, seja pessoa, seja animal. Mas Sansão, em vez de obedecer a Deus, ele preferia fazer aquilo que ele tinha vontade. Então ele desobedecia, ele brigava, ele se envolveu com as mulheres filisteias, porque era proibido para o povo de Israel se envolver, se misturar com outros povos. Mas Sansão desobedeceu tudo isso. E no final, ele acabou sendo enganado por Dalila. A gente fala do cabelo de Sansão porque a história dá esse destaque. Mas o cabelo de Sansão era um símbolo da aliança dele com Deus, do compromisso dele com Deus. A força dele não estava no cabelo, a força dele vinha do Espírito de Deus. E o cabelo era o símbolo desse compromisso que ele tinha com Deus. Quando ele cortou o cabelo, ou quando Dalila cortou o cabelo dele, foi porque Sansão tinha finalmente acabado com o compromisso com Deus. Ele contou o segredo dele, ele abandonou Deus. Ao longo da história de Sansão, ele fez tudo o que ele não podia fazer. Ele tomou vinho, ele tocou num bicho morto e no final ele cortou o cabelo. E, que nem vocês viram, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e teve a oportunidade de servir a Deus finalmente com fidelidade. A história de Sansão nos ensina muito sobre obediência, sobre compromisso com Deus e sobre verdadeiramente servir a Deus. Talvez Sansão não precisasse ter morrido. Ele podia ter obedecido a Deus sem precisar passar por tudo que ele passou, mas ele preferiu desobedecer. Então, crianças, aquilo que Sansão nos ensina é que nós temos sempre a oportunidade de obedecer a Deus ou não. E a desobediência vai trazer consequências terríveis sempre. Sempre vai trazer coisas ruins pra gente.
E a obediência vai nos permitir servirmos a Deus, sermos fiéis a Ele e assim abençoarmos outras pessoas. A obediência de Sansão não era algo que simplesmente ia ser bom para ele, ia ser bom para todo o povo dele. Então, quando nós obedecemos a Deus, confiamos em Deus, nós abençoamos, nós fazemos o bem, não só para nós, mas também para as pessoas que estão perto de nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a nossa igreja, para a cidade que a gente mora. Que a gente possa aprender com essa história de Sansão, a verdadeiramente obedecermos a Deus. E Ele nos dá a capacidade para isso. Ele nos dá a graça para isso. Porque por nós mesmos, nós somos iguais a Sansão. Ele só quer fazer o que a gente quer. Mas se nós confiamos em Deus, Ele mesmo nos transforma para que a gente possa obedecer a Ele. Então, quando vocês tiverem dificuldade de obedecer, de fazer aquilo que é certo, orem para que o Senhor Jesus ajude vocês a obedecer. Entendido? Deus abençoe, crianças.